Irmãos, ainda de pé, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem Lucas, capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós estaremos finalizando hoje a nossa série de mensagens sobre o período do Advento, onde nós trabalhamos o tema, o significado bíblico do Natal, e hoje nós estaremos encerrando com a mensagem Natal, a alegria que permanece. Natal, alegria que permanece. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E completados 8 dias para serem circuncidados, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, sim, meu Deus, esta boa nova de grande alegria, Pai, ela foi anunciada, ela continua sendo anunciada, e ela é a razão, Senhor, pela qual estamos aqui nesta manhã, Pai. Esta boa nova, Senhor, adentrou ao nosso coração, mudou a nossa vida, mudou a nossa história, Pai, e nós queremos celebrar esta boa nova todos os dias da nossa vida. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos corações, para que esta boa nova da Tua palavra seja renovada em cada vida aqui nesta manhã, Pai. Aquele que adentrou aqui abatido, triste, Senhor, saia daqui nesta manhã renovado e alegre por esta boa nova de grande salvação que o Senhor Deus deu a nós. Cristo Jesus nasceu, Cristo Jesus é o Senhor. Pai, por isso, obrigado, Deus, porque fomos alcançados por esta grande salvação. E que nesta manhã o Senhor me use, Pai,
com graça, com sabedoria, com unção, para falar da tua palavra, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Ontem foi aniversário do meu pai, senhor Josué Soares dos Santos. Completou 82 anos de vida. Nós fizemos um bolinho lá para ele, né? A família fez um bolinho para ele. E celebramos por mais um ano da graça e bondade do Senhor na vida do meu pai, né? Meu pai, que eu estou programando aqui para trazer o testemunho dele para dar aqui na igreja, né? Já deu o testemunho dele em algumas igrejas por aí. Queria fazer isso esse ano, não consegui fazer, mas nesse ano que vai entrar, vou separar um dia para dar o testemunho dele aqui, né? O que Deus fez na vida dele. Ele beirou a morte com a Covid, ficou quase 100 dias no CTI, entubado, com traqueostomia, enfim, o médico desenganou e Deus restaurou. Então, cada ano que Deus tem dado ao meu pai, nós estamos celebrando, né? Celebrando e nos alegrando. Então, ontem foi o dia de celebrarmos com ele. Mas meu pai tem um irmão, né, chamado Severino do Ramo. A gente chama Tirramim, né, mais conhecido como Tirramim. Que embora não sendo gêmeo com o meu pai, né, e até mesmo é mais novo do que meu pai, comemora o aniversário no mesmo dia. Né, comemora o aniversário no mesmo dia. A história que circula na família é que meus avós, né, os pais do meu pai e do meu tio, né, os meus avós, registraram os dois na mesma data, né? Pois era costume na época formar um lote de filhos para poder ir no cartório registrar, né? Quem conhece essas histórias do Nordeste brasileiro, né? Então, essas histórias são muito comuns, né? Às vezes, irmãos que celebram o aniversário na mesma data, ou até que depois que se descobre que aquela data que foi registrada não era a data real do nascimento, né? Então fizeram isso lá na família do meu pai. Registraram os dois no mesmo dia, diferença de anos, mas a gente sabe que aquela data, a data de 21 de dezembro, pode ser a data do aniversário de nenhum dos dois, pode ser de fato dos dois, ou pode um ser de um dia, outro pode... A gente não tem a certeza, mas, mesmo não sabendo a data correta que cada um deles nasceu, nós comemoramos o aniversário dos dois, porque entendemos que é importante nos alegrarmos com eles. Imagine que se nós criássemos o seguinte princípio: uma vez que eu não sei o aniversário do meu pai, não vou comemorar o aniversário dele. Não sei o aniversário do meu tio, então não vou comemorar o aniversário dele até que eu descubra a data. Então a gente ficaria 80 e tantos anos sem celebrar o aniversário do meu pai, tantos anos sem celebrarmos o aniversário do meu tio. Muita discussão há, meus irmãos, sobre a data correta que Jesus teria nascido. Essa é uma discussão que sempre que chega esta época, né, muitos falam, né, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ninguém sabe o dia exato que Jesus nasceu. Mas desde cedo, a igreja entendeu ser importante separar uma data para celebrar a grande dádiva que Deus trouxe à humanidade. Que grande dádiva foi essa? A dádiva de enviar Jesus para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então a igreja entendeu isso, mesmo não sabendo a data com precisão, de que se deveria criar um momento, uma data em que isso pudesse ser celebrado. Por isso que a igreja, ao longo dos séculos, criou o que nós chamamos de o calendário litúrgico, a fim de marcar as datas importantes ligadas à fé cristã. E que datas são essas? A Páscoa, o Natal, Pentecostes
São pelo menos 3 datas importantes que fazem parte do calendário litúrgico, e que a grande maioria da cristandade, das igrejas cristãs espalhadas no mundo, celebram estas datas. Páscoa e Pentecostes foram mais fáceis de serem estabelecidas por conta da relação com as mesmas festas judaicas. Então, no judaísmo também é celebrado uma Páscoa, então tem uma relação, então fica mais fácil identificar a data tanto da Páscoa como a data do Pentecoste. Mas Natal, não sabendo a data do nascimento de Jesus, foi vinculado a uma data de uma festa muito comum que havia em Roma, e que, na medida em que Roma se afastava do paganismo, ou seja, os cidadãos romanos foram se convertendo ao cristianismo, e à medida que se convertia ao cristianismo, esta festa muito popular em Roma, ela foi deixando de ser celebrada de uma maneira e sendo celebrada com elementos cristãos. Então, naturalmente, foi se mudando a forma desta festa ser celebrada. Então, hoje se há muita discussão a respeito disso. Não, eu não celebro o Natal porque a data veio de uma festa pagã, romana e tudo mais. Então, se a pessoa não for celebrar o Natal, então não celebra em momento nenhum. Perdemos, então, a grande chance de celebrar o nascimento de Jesus, perdemos a grande chance de, nesse momento, trazer esse ensinamento de volta, o ensinamento sobre a grande dádiva que Deus nos trouxe. Então eu creio, irmãos, que a decisão da igreja de criar um calendário litúrgico e marcar estas datas importantes, esta decisão foi correta. Eu creio, na minha concepção, é uma atitude correta de marcar essas datas importantes para que a igreja possa celebrar e criar a oportunidade para, nestas ocasiões de celebrações, trazer os ensinos das doutrinas básicas da fé. Então, que coisa preciosa. Nesse mês de dezembro, 4 domingos, separamos para poder falar sobre o significado bíblico do Natal. Então, nós podemos afirmar que Natal é um sinônimo de alegria. A celebração do Natal, um dos sentimentos que deve haver na celebração do Natal é o sentimento de alegria. E a alegria é a marca principal desses 2 capítulos de Lucas. Nós falamos um pouquinho no domingo passado, um pouquinho do primeiro, estamos agora falando do segundo, mas se você ler todo o capítulo, se você ler todo o capítulo, você vai ver essa palavra alegria se repetindo diversas vezes. O anjo, quando vai anunciar o nascimento de Jesus a Maria, fala, alegra-te, muito favorecida. O anjo fala, eis que trago boa nova de grande alegria. Então, a alegria é a marca principal desses 2 capítulos iniciais do Evangelho de Lucas. Embora exista, nesses capítulos você vai ver drama, embora nesses 2 capítulos você vai ver um certo suspense, Maria tendo que sair com José meio que apressadamente de um lugar para o outro, um anjo vindo anunciar, dizendo, José, não volte por este lugar. Então nós vemos drama, nós vemos suspense, mas percebemos que a alegria de Deus é manifestada de forma abundante no anúncio dos anjos, nos cânticos de Maria, nos cânticos de Zacarias, no cântico de Simeão, bem como na presença dos anjos, que cria uma atmosfera que vem ecoando ao longo dos séculos. De certa maneira, nós podemos ouvir ainda o grito do anjo, dizendo, eis, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, até os anjos, irmãos, quiseram participar desta alegria do anúncio da chegada do nosso Salvador. Então, Deus veio habitar entre nós. Deus veio habitar em nós. E todos que têm contato, e todos aqueles que têm contato com a realidade de Deus entre nós,
não pode ter outra reação que não seja uma reação de júbilo, de alegria e de celebração. Amém, meus irmãos? Então, o crente ele tem que ser uma pessoa alegre, uma pessoa jubilosa, vamos assim dizer, porque esta grande salvação nos foi dada. E adentrando o texto, nós podemos perceber que a expectativa de José e de Maria vai crescendo, né? Se a gente considerar o capítulo 1, o anjo anuncia para Maria que ela será mãe do Salvador. Maria sabe de que sua prima estaria grávida do precursor, que é João Batista. Então essa alegria vai se aumentando. Isabel, que não podia ter filhos, ela é agraciada, né? O ventre dela se abre para ser mãe. Então são motivos de alegria. Então essa expectativa, né, ela vai crescendo. Ela sabia que dentro dela o Salvador estava sendo gerado. O anjo havia declarado a ela, o anjo havia declarado a Maria, né? Havia declarado a ela e havia visitado José para que ele permanecesse com Maria. No entanto, o casal precisava seguir o curso da sua vida. Certamente todos nós temos a presença de Deus habitando em nós, somos agraciados por aquilo que Deus faz e quer fazer nas nossas vidas, mas nós temos uma vida para viver aqui nesta terra. Temos uma vida que tem o seu curso. Somos pais, somos avós, somos maridos, somos esposas, enfim, temos a nossa vida. Então, o casal precisava seguir o curso de suas vidas e cumprir com as suas obrigações. José precisava cumprir com a ordem do recenseamento, né? Lucas traz esse dado aqui, que naqueles dias, verso 1, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. E um recenseamento, irmãos, tanto naquela época como hoje, né, nós podemos chamar os censos, né, tinham a finalidade de direcionar especialmente as chamadas políticas públicas. Um censo que acontece no Brasil, se eu não me engano, de 5 em 5 anos, de tempo em tempo, tem exatamente essa finalidade de mapear a população brasileira, para que, uma vez mapeada, esses dados possam ser usados para políticas públicas. Políticas, de ver qual é a dimensão de pobres que tem no Brasil, e aí indicar isso, a dimensão de homens, dimensão de idosos. Então, os censos servem para isso, para direcionar as políticas públicas. Em Roma, na época do nascimento de Jesus, o censo servia também para direcionar políticas públicas e especialmente para calcular os impostos que cada cidadão deveria pagar, especialmente os cidadãos das províncias dominadas por Roma. Então, esse decreto aqui de César Augusto, segundo os historiadores, tinha essa finalidade. César queria saber como é que estava desenhada a população e de quanto ele poderia arrecadar com os impostos. Mas mais uma vez, Lucas faz o uso de dados históricos, irmãos, para mostrar que Deus veio habitar de fato entre nós e Deus se ingressa na história. Então, esses dados históricos, como nós falamos na semana passada, quem esteve aqui ouviu, né? Lucas, ele é um historiador. E como historiador, ele quer mostrar que Deus entrou na história. Deus quis fazer parte da história. Então, esse ingresso de Deus na história tinha uma data específica para isso acontecer. Uma data que nós, mais uma vez eu falo, nós não sabemos. Mas ela já era conhecida desde antes da fundação do mundo. Será que Deus sabe o dia que Jesus nasceu? Sim ou não, meus irmãos? Sabe, né? Deus sabe. Sabia antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo diz que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Mas a data nós não sabemos. E neste ponto, né, aqui do início do texto,
Lucas também faz questão de ressaltar um outro dado importante. Ressaltar a realeza de Jesus. Jesus nasceu da descendência de um rei, tanto no sentido espiritual, mas no sentido também histórico. Ele é da descendência de Davi. Sendo contado como filho de José, Lucas mostra que Jesus fazia parte de uma linhagem real. Diz aqui no verso 4: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, e Lucas faz questão de trazer Davi para o seu relato, dizendo: a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele, José, da casa e da família de Davi. Então, sendo contado como filho de José, Lucas mostra que Jesus fazia parte de uma linhagem real. Ele nasceu, como eu preguei no domingo retrasado, ele nasceu para ser rei. Ele foi anunciado como filho do rei. Ele era descendente de Davi para se cumprir as promessas feitas a este. Quem conhece o texto bíblico sabe que em determinado momento Deus visitou Davi e fez uma promessa gloriosa para Davi, dizendo: o teu reino não terá fim. De você nascerá um descendente que reinará para sempre. Davi ouviu essa promessa de Deus, se alegrou com esta promessa. Certamente ele talvez não tenha entendido completamente esta promessa, mas a promessa foi feita para ele apontando para um. E esse um era quem, meus irmãos? O próprio Jesus. E aqui nesse texto nós podemos ver um contraste. Parece que Lucas está aqui criando um contraste implícito, vamos assim dizer. Enquanto César Augusto, o grande imperador romano, está interessado em espoliar o povo com impostos, o rei que está nascendo da linhagem real de Davi, o descendente de Davi, aquele que vai governar, o rei que nasce da linhagem de Davi, estava chegando, irmãos, não para cobrar impostos, mas para pagar a nossa maior dívida, a nossa maior culpa, a nossa grande condenação, tirar de sobre nós o peso de nossos pecados. Então parece que Lucas está aqui criando um contraste. Ao trazer César Augusto para a narração, ele está aqui criando um contraste com o próprio Senhor Jesus, com aquele que seria o rei. No entanto, essa realeza de Jesus, irmãos, ela seria uma realeza diferente. Embora sendo Deus e como homem sendo rei, Jesus escolheu um outro caminho para manifestar o seu reino. Escolheu uma outra forma. O Senhor escolheu o caminho da simplicidade e o caminho da humildade. E isso serve de lição para tantos que acham que a ostentação tem a ver com Deus. Deus é rei, mas Deus é um rei simples, um rei humilde, que se manifestou numa manjedoura. Então a abundância de Deus não é dessas riquezas que o homem tanto valoriza. Às vezes nós vemos uma pregação no Evangelho tão estranha nos dias de hoje, de que se você serve a Deus, Deus vai trazer uma riqueza para você. Deus pode até fazer isso, meu irmão. Deus pode até manifestar isso. Mas entenda que a grande riqueza que Deus veio trazer para nós, a abundância de Deus, é das riquezas que não têm fim. Das riquezas que a traça e a ferrugem não podem destruir. Aquilo que o próprio Evangelho nos ensina, que nosso tesouro está naquilo que a traça e o ferrugem não podem corroer, não podem acabar. E que riquezas são essas, pastor? Eu poderia dizer, são as riquezas das virtudes, da alegria, da virtude da paz, da virtude da bondade. São as grandes riquezas que Deus veio repartir conosco. Deus veio te fazer rico, meu irmão.
mas veio te fazer rico não dessas riquezas de moedas financeiras, não de criptomoedas. Deus veio te fazer rico da alegria, da paz, da bondade, das grandes riquezas que Ele tem. Como bem declarou o apóstolo Paulo, né? Que Ele se fez pobre para nos tornar o quê, meus irmãos? Para nos tornar ricos da sua graça e da sua bondade. Então, assim, é como nós vemos lá no Velho Testamento, nós percebemos um avanço desse anúncio de Deus. Quem acompanhou toda a série, Deus anunciou o descendente da mulher. Depois, Deus anunciou aquele que veio para reinar. Esse anúncio vai crescendo. Agora Ele visita Maria. E agora o nascimento se concretiza. Então há uma expansão, há um avanço no pacto de Deus. Começando com a declaração a Eva, se passando por Abraão, passando pela família de Abraão, pelos descendentes de Abraão, Deus formando um povo, até chegar no Novo Testamento com uma expansão da mensagem do Evangelho. Primeiro, essa mensagem do nascimento de Jesus fica ali eu diria que fica ali num círculo menor. Quem sabe primeiro é Maria, José, Isabel, Zacarias, mas isso não fica entre eles só, daqui a pouco vai se expandindo e chega também aos pastores que recebem um anúncio. Que anúncio? O Salvador chegou. O Rei chegou. Então nós vemos isso a partir do verso 8, que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Então a mensagem do Evangelho, irmãos, ela não pode ser contida, ela não pode ser trancada, ela não pode ficar restrita. A boa nova, ela precisa ser anunciada, repartida, compartilhada com todos. E é isso que o anjo diz àqueles pastores: olha, eu estou trazendo uma boa nova para vocês. Mas lá no verso 10, ele diz assim, no verso 10, o anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago uma boa nova, de grande o quê, meus irmãos? De grande alegria. E essa boa nova será de grande alegria só para vocês, irmãos? O que o anjo diz? Não, será uma boa nova de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então aqueles homens recebem a mensagem, mas eles não podiam continuar na sua própria dinâmica de vida. Eles precisam ir anunciar, eles precisam ir compartilhar, eles precisam levar essa mensagem. Aqui também nós vemos algo maravilhoso, irmãos. Alguém aqui já recebeu a visita de algum anjo? Mas no dia que você receber, você vai temer. Porque se um agente angelical vindo ao nosso encontro, isso gera... toda vez que um agente angelical veio se encontrar com um homem, isso trazia alguma coisa muito tremenda, né? E aqueles pastores, ao receberem a visita do anjo, a primeira reação deles foi o quê? Uma reação de espanto, temor. E o anjo diz: não temais. Mas nós vemos aqui algo interessante, que no nascimento de Jesus, céus, representado pelos anjos, terra, representada pelos pastores, se une para celebrar o nascimento de Cristo. Os céus não quis ficar de fora da celebração do nascimento. Como nós vimos lá na primeira mensagem deste período do Advento, o pecado, meus irmãos, ele causou um desastre cósmico. Eu usei essa expressão na primeira mensagem. O pecado não foi algo que só mexeu com o homem em si. O pecado foi algo tão grave, que foi de consequência cósmica. Por meio de um anjo caído,
o pecado entrou no mundo. Agora a mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal, reverte isso. Por meio de um anjo enviado, a boa nova de salvação está sendo trazida. Olha Deus aqui revertendo a situação. Se por um anjo caído o pecado entrou, Deus agora está por um anjo, anunciando que essa destruição do pecado será revertida. A boa nova está sendo trazida. E a boa nova que o anjo traz, destaca, meus irmãos, que aquele que nasceu, cumpriria 3 papéis. Verso 11, mais uma vez. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, nasceu quem, irmãos? O Salvador. Ele é o quê? Ele é Cristo. E ele é o que mais? Ele também é o Senhor. Então, 3 características daquele que nasceu. Ele é o Salvador, ele é o Cristo e ele é o Senhor. Embora grande parte da população daquela época, dentro do contexto histórico, esperava por um Salvador político, quando se falava de um Salvador daquela época, o entendimento o sentimento daqueles que estavam ali vivendo naquela época era mais de um Salvador político, que os libertasse da dominação romana. Lucas está mostrando que ele seria um Salvador diferente, um Salvador maior, que libertaria o povo de uma dominação, meus irmãos, muito pior do que a dominação romana. Certamente a dominação, a escravização por um outro povo é algo muito ruim. Mas quando Lucas diz aqui que nasceu o Salvador, Lucas não está vinculando esse Salvador a uma libertação de uma dominação política, não. É de uma dominação muito pior, que ele veio para nos libertar da dominação que é invisível aos olhos, mas uma dominação que era abominável a Deus. E que dominação era essa? A dominação do pecado sobre as nossas vidas. E Lucas mostra isso um pouco antes. Alguém pode dizer assim, mas o pastor está falando isso? Mas isso, dentro do contexto que Lucas escreve, isso fica muito claro um pouquinho antes, no capítulo 1, no verso 76 a 78, quando Zacarias canta o nascimento de João Batista, celebra a Deus por isso, ele dá aqui as seguintes palavras, Lucas bota na boca de Zacarias a seguinte palavra: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento de quê, meus irmãos? Conhecimento da salvação, e Lucas coloca aqui, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então esse primeiro título que é dado a Jesus, o Salvador, tem esse sentido. Ele não viria para ser um Salvador político, ele viria para ser o Salvador, como Lucas colocou aqui, para nos libertar dos nossos pecados. A pior dominação que estava sobre a raça humana. Lucas também coloca aqui um segundo título, que ele seria o Cristo. Ele veio para que se cumprisse nele as promessas referidas a esta figura. O Cristo que tem sido prometido desde a época dos profetas, o Messias. E este segundo título também é importantíssimo, irmãos. Há muitas pessoas que pensam dentro da igreja que Jesus Cristo, que Cristo seja a segunda parte do nome de Jesus. Tal como Roberto Carlos, tal como Ana Cláudia, tal como José Francisco, não sei se tem aqui José, o irmão é Francisco só, mas tem alguns que são José Francisco, Então alguns pensam que
Cristo seria o segundo nome de Jesus, Jesus Cristo, um nome composto. Mas na verdade não, irmãos. Cristo é um título que todo judeu conhecia muito bem e que significava que nele, Jesus, o Cristo. Então a forma mais correta até mesmo de falar Jesus é Jesus, o Cristo. Não Jesus Cristo, né? Mas o mais correto seria Jesus, o Cristo, porque é um título. Então todo judeu sabia que, ao se referir a Jesus como Cristo, é que se cumpria nele todas as promessas que foram feitas ao longo do Antigo Testamento. Que promessas são essas? As promessas feitas a Abraão, que de ti nasceria um descendente, e que nele seriam abençoados todas as famílias da terra. As promessas feitas a Moisés, Moisés profetizou dizendo que, ele profetizou ao povo dizendo que depois dele nasceria um grande líder, que estaria guiando o povo de Israel. As promessas feitas a Davi, que eu já falei aqui nesta manhã, de que da descendência de Davi nasceria um que reinaria para sempre. Aí alguém pode, se essa promessa fosse se cumprir só no sentido político, em Israel não existe mais rei, não existe mais monarquia, não existe mais governo monárquico em Israel. Então, Deus deixou de cumprir a sua promessa? Não, meu irmão. Em Jesus se cumpriu a promessa feita a Davi. As promessas feitas aos profetas, os profetas também anunciaram o servo sofredor que Isaías declarou. Então, quando se falava o Cristo, né, dentro dessa palavra, todo judeu entendia que nele se cumpria todas as promessas. Então o anjo declara isso, dizendo: olha, o Salvador, ele será o Salvador, ele será o Cristo. Mas há também um terceiro título: ele será o Senhor. Ele seria aquele que viria para governar e dirigir as nossas vidas. Aquele menino que estava ali tão pequenino, enrolado em panos, aquele menino nasceu para ser o Senhor. Como nós pregamos no domingo retrasado, ele nasceu para reinar. Ele nasceu para ser, no termo grego, né, ele nasceu para ser o Kyrios, o Senhor, o grande governante. E mais uma vez é importante ressaltar, de maneira aqui implícita, o contraste que Lucas está fazendo entre César, Augusto e Cristo. Porque esse termo Senhor era um termo muito usado ao imperador. Naquela época, não em toda, mas na grande maioria das apresentações ou aparições públicas do imperador, se havia um tipo de culto ao imperador. E havia um grito que era dado: César é o nosso Senhor. Esse era o grito que a população tinha que dar nas aparições públicas do imperador. César é o nosso Senhor, César é o nosso Kyrios. E Lucas está dizendo aqui que, em contraste com César, o verdadeiro Senhor é Cristo Jesus. Cristo, né? Então, tal como o título de Salvador e Senhor. Mas, como eu disse, isso era feito, obviamente que quando César aparecia, e a população tinha que gritar: César é o nosso Senhor. Será que todos gritavam isso de uma maneira espontânea? Será? A irmã Rosângela disse: livre de espontânea pressão, né, irmã Rosângela? Certamente que o imperador tinha ali os seus olheiros, para ver quem não gritou: César é o nosso Senhor, né? E provavelmente ele poderia sofrer. Então, essa adoração a César era feita por uma população oprimida e dominada. Lucas mostra que o testemunho que Jesus é o Senhor. Em primeiro lugar, esse testemunho vem do alto.
Quem é que diz que Jesus será chamado de o Senhor? Quem é que anuncia aí no texto? Os anjos. Então o primeiro testemunho vem do alto, vem dos céus, dizendo: Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Então o primeiro testemunho é um testemunho que vem do alto, é o próprio céu, na figura dos anjos, testificando que Ele é o Senhor de nossas vidas, de nossa vida, perdão. Amém, meus irmãos? Então a vinda do Salvador era algo tão glorioso, irmãos, e é isso que nós devemos entender no significado do Natal. Que a vinda de Jesus foi algo tão glorioso que nem mesmo o céu se conteve. O céu quis participar, o céu quis anunciar, o céu quis fazer parte, e veio festejar com os pecadores que Ele escolheu visitar. E o céu estava em festa, e aí a gente vê aqui o grande louvor, a grande expressão nos versos 13 e 14. E subitamente apareceu um anjo com uma multidão de quê, meus irmãos? O que diz aí no texto? Aqui no Rio de Janeiro a gente conhece essa palavra de forma negativa, né? Mas aqui no texto é de forma positiva, uma grande milícia, uma milícia celestial. E essa milícia celestial, ela estava aqui com um propósito, fazendo o quê, meus irmãos? Louvando a Deus e dizendo o quê? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Você pode repetir comigo mais uma vez esse corinho? Verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E interessante, irmãos, que Lucas usa um termo aqui, paz na terra. Naquele momento histórico, segundo os historiadores, os estudiosos bíblicos, naquele momento histórico, Roma vivia o que foi cunhado, e foi uma expressão usada muito nos textos daquela época. Roma vivia a chamada Pax Romana. César Augusto, o grande imperador, levou Roma a viver um período de grande glória e de avanço no império. Só quem estuda bem essa época do Império Romano é que vê a grandiosidade do império. Às vezes eu gosto de ver aqueles programas que aparecem no Discovery Channel, falando das construções romanas daquela época. Essa semana eu estava vendo sobre o Coliseu. Coliseu, uma estrutura que está de pé até hoje lá na Itália, está de pé na Itália. Foi um anfiteatro construído para, acho que de 50 a 80 mil, dependendo da composição, de 50 a 80 mil pessoas. Isso foi feito há 2000 anos atrás. Então Roma foi grandiosa mesmo. Eu me lembro que quando fui estudar inglês lá na Inglaterra, eu visitei um museu que tinha um pedaço de muro romano, que o Império Romano se estendeu até o Império Anglo-Saxão, até a Inglaterra, ocupava um território imenso. Então Roma vivia isso que é chamada a Pax Romana. César Augusto, o grande imperador, pelo poder bélico, pelo poder da força, pelo poder do seu exército, fez com que Roma desfrutasse desse momento de paz, de glória. Mas esta Pax Romana não durou muito. O império caiu, o império acabou. No entanto, a paz declarada pelos anjos, ela dura até os dias de hoje. A paz que Jesus veio trazer, nenhum império pode destruir. A paz que Jesus veio nos dar,
isso jamais acabará. O próprio Senhor declarou isso, né? A paz que eu vos dou, ninguém pode tirar de vós. Então a paz romana, ela durou muito pouco. O império caiu, acabou. A paz que Deus trouxe por meio do nascimento de Jesus, ela dura até hoje. Ela se renova nos nossos corações. Ela se renova no coração daqueles que recebem o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas. Você tem paz aí no teu coração? Você tem paz no teu coração, meu irmão? Porque essa paz foi declarada pelo próprio anjo. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra. Não paz trazida por um império. Não paz trazida pela espada. Mas a paz trazida pelo Filho de Deus. A paz trazida pelo Senhor. Amém, meus irmãos? E até aqui, neste momento, interessante que essa alegria toda, esse júbilo todo, essa alegria toda está acontecendo, mas eu pergunto, Jesus estava ali nesse momento da alegria, até essa parte do texto? Na parte do texto está ali relatando o encontro dos anjos com os pastores ainda num lugar distante. Mas estava ainda faltando a figura central, o Salvador. Essa alegria toda estava acontecendo só com o anúncio. Essa alegria toda estava só acontecendo só com a declaração do anjo. Então aqueles pastores decidiram sair e irem ao encontro. No verso 16 diz assim, que foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos que ouviram, diz a palavra que fizeram o quê, meus irmãos? Se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Então aqui no texto nós vemos uma mudança de cenário. Primeiro cenário é o campo, anjos, pastores. Segundo cenário, agora é o estábulo, a manjedoura, os pastores, Maria, José, aquelas pessoas que estavam ali à volta. E aqui nós reconhecemos mais uma vez a dinâmica do anúncio. A alegria e a fé que nascem do testemunho divino. Eles foram informados pelo céu e por isso creram. Às vezes a fé, o fundamento da fé é exatamente esse. Nós precisamos crer naquilo que o céu declara. Às vezes a pessoa diz, mas eu preciso ver para crer. Não. Os pastores já creram quando o céu anunciou, quando os anjos anunciaram. Eles entenderam que aquilo era a verdade, né? Então, a dinâmica do testemunho divino é suficiente para nós. Eles foram informados pelo céu e creram. Deus continua ainda anunciando, irmãos, por meio das coisas criadas, por meio do seu poder sustentador, por meio até mesmo da própria força da natureza, nós podemos perceber a grandeza de Deus. Deus está anunciando a sua glória, Deus está anunciando a sua salvação. E nós chamamos isso de a revelação geral. O nascimento de Jesus é a revelação especial, é o evangelho dado a nós. Mas o céu está, como diz o salmista, os céus anunciam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Por isso que, como diz o apóstolo Paulo, todo homem, irmãos, ele se torna indesculpável, porque mesmo vendo toda a glória de Deus, toda a grandeza de Deus, esse homem ainda recusa o testemunho dos céus. E o texto nos diz que Maria, ao ouvir aquilo que os pastores disseram, o que ela fez, meus irmãos? O que diz aqui o verso 19? Maria, porém, ao ouvir aquilo, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Mas em algum momento, aquilo que era... Vamos entender um pouco isso,
Se eu conto uma coisa para o irmão Eliseu, né? De vez em quando eu tenho conversas com o irmão Eliseu de coisas aqui, mas a conversa fica só entre nós dois. Para que essa conversa se expanda, ou eu tenho que contar, ou ele tem que contar. O que nós temos aqui no relato bíblico é porque aquela conversa saiu do âmbito dos pastores, saiu do âmbito de Maria, saiu do âmbito de José. Eles precisaram fazer o quê, meus irmãos? Eles precisaram anunciar, contar, espalhar, divulgar aquilo que haviam testemunhado. E a dinâmica do Natal continua sendo essa. A história foi contada, em primeiro lugar, anjos para homens, homens para homens, famílias para famílias. E essa história vai se expandindo, vai sendo contada, e até hoje. Para que a mesma alegria que eles sentiram, e é isso que tem que ser a tônica do Natal, a alegria que Maria sentiu, a alegria que José sentiu, a alegria que os pastores sentiram, a alegria que os anjos sentiram, a alegria que todos sentiram envolvidos com o Natal, essa mesma alegria tem que ser sentida hoje. Porque se você não sente a alegria do Natal, o significado do Natal ainda não é real na sua vida. Todo encontro com Jesus, ouça isso que o pastor vai falar, todo encontro com Jesus tem que produzir alegria e louvor. Nós reconhecemos que Ele é o Salvador, que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor. E aqueles pastores, os anjos, Maria, José, todos começaram a louvar. Diz o verso 20, que aqueles homens, depois que encontraram Maria, depois que viram o menino, eles também voltaram para as suas vidas. Eles voltaram, tinham que voltar a pastorear, tinham que voltar a cuidar do rebanho. Mas diz aqui a palavra, voltaram então os pastores, mas voltaram fazendo o quê, meus irmãos? Glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E essa é a alegria do Natal. Nós precisamos contar o que ouvimos e vimos, o que o Senhor tem feito na nossa vida. Quando uma pessoa encontra o Senhor de fato, o resultado não pode ser outro, irmãos. Quem se lembra do dia da sua salvação? Quem se lembra? Eu me lembro. Dia da sua conversão. O dia que seu coração foi mudado pelo Espírito de Deus. Foi um dia de alegria, foi um dia de mudança, foi algo maravilhoso. Então o resultado não pode ser outro, alegria e louvor devem encher os nossos corações. É algo muito estranho, irmãos, vermos pessoas dizendo que teve um encontro com Jesus, mas ainda são pessoas carrancudas, pessoas cheias de mágoa, cheias de rancor no seu coração. Eu não entendo isso. Se Cristo entrou no seu coração, a sua vida tem que ser transformada. A tônica da nossa vida tem que ser a tônica da alegria. Por fim, também aqui considerando o texto, e eu fiz questão de ler até o verso 21, alguém pode dizer, mas por que o pastor foi até o verso 21? Só para dar mais aqui um ensinamento aos irmãos, uma explicação aos irmãos, né? Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Aqui também entra um papel importante, né? A gente não vai desenvolver isso nesta manhã, mas quero pontuar que Jesus também nasceu para cumprir a lei. Ele nasceu, né, para cumprir toda a lei. Paulo mostra isso, né, amplamente nas suas cartas, que por sua obediência à lei é que nós fomos salvos. Então Jesus não veio para ser um personagem à parte de tudo aquilo que Deus havia já anunciado, não. Ele veio para cumprir tudo aquilo que havia sido anunciado, tudo aquilo que a lei requeria.
Jesus obedeceu e agradou o Pai ao circuncidar, ao se batizar, ao se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados e ao se tornar o sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. Então ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Então o Natal, nós podemos dizer que é o completar da lei. Até aqui, até o nascimento de João Batista, nós vemos aqui um percurso da lei. Mas agora Jesus veio, então o Natal é o completar da lei. Na cruz, quando Jesus disse, está consumado. O que ele estava dizendo, em outras palavras? Eu cumpri toda a lei. Eu obedeci toda a lei. Eu agradei ao Pai. Amém, igreja? Então, para finalizar, a mensagem principal do Natal nos aponta para o coração do Evangelho. O Evangelho, imagine o Evangelho como um corpo inteiro. Mas o Natal é o coração do Evangelho. Deus vindo ao nosso encontro para nos salvar. Uma vez que nós não poderíamos ir até Ele. O homem jamais poderia ir até Deus se o próprio Deus não viesse até o homem. Por conta da dominação que o pecado exercia em nós, irmãos, nós estávamos e ainda o homem está. Quando a Bíblia diz que o homem vive em trevas, esses dias eu estava pensando sobre isso. Quando a Bíblia diz que o homem vive em trevas, é uma trevas de não poder ver a bondade de Deus, de não poder ver a misericórdia de Deus, de não poder ver a salvação de Deus. É uma cegueira pior do que uma cegueira física, vamos assim dizer. O homem não tinha como ir a Deus. Então o Natal nos lembra que a nossa salvação é uma dádiva. Eu vou dizer isso de novo. A nossa salvação é uma dádiva. É um presente. É um dom. É algo que nós não poderíamos alcançar de outra forma se Deus não quisesse nos dar. Então o Natal nos lembra que a nossa salvação é uma dádiva. Maria, José, Zacarias, Isabel, os primeiros discípulos aprenderam isto muito bem. Eu já preguei algumas vezes sobre os cânticos de Natal, Cântico de Zacarias, o cântico de Simeão, o cântico de Maria, os 3 cânticos maravilhosos. Mas se você ler esses cânticos, você vai ver palavras como misericórdia, graça, bondade. Então esses irmãos entenderam perfeitamente que a salvação era um fruto da graça de Deus, era uma dádiva de Deus. Em momento nenhum, na cabeça desses personagens da palavra de Deus, se passou o pensamento de que salvação não fosse um presente de Deus, uma graça de Deus. No entanto, ao longo dos séculos, alguns querem fazer crer que a salvação é fruto de esforço, de méritos que o homem possa ter. Não é, meu irmão. Por mais que haja aqui entre nós gente muito boa, gente legal, gente fina, mas mesmo com toda a sua fineza, bondade e alegria, você poderia garantir a tua salvação. A salvação é pela graça de Deus, é dádiva. Então precisamos fixar isso na nossa mente, que o coração do Evangelho nos ensina: salvação é graça, salvação é misericórdia. Amém, igreja? Amém. Então essa mensagem de hoje encerra essa série de estudos. O significado bíblico do Natal. Qual foi a intenção do pastor em fazer esse percurso de 4 domingos? A intenção foi mostrar que Deus, desde o Éden,
anunciou que traria o Salvador. O Salvador não foi algo resolvido de última hora. O Salvador não foi um plano B de Deus, não. O Salvador foi anunciado desde o início, desde o Éden. Deus anunciou a mulher dizendo: o teu descendente esmagará a cabeça da serpente. Então, desde o Éden, Deus está anunciando o Salvador. Então, a Bíblia toda nos mostra o percurso que Deus fez até que Cristo chegasse até nós. E que percurso foi esse? Abraão, Moisés, Josué, Davi, todos eles foram coadjuvantes para a história, eu diria que principal da Bíblia. E a história principal da Bíblia, quem é, meus irmãos? Quem é o personagem principal da Bíblia? É Jesus. Desde o início ele aparece. Desde o início ele está sendo anunciado. Então, quem não vê Jesus na Bíblia, está cego. Porque desde o início ele está sendo anunciado. Então o significado do Natal é esse, é mostrar que Deus anunciou a vinda do Salvador. Então nossa alegria, nossa esperança, nossa segurança deve estar firmada como nós cantamos nesta manhã, firmada somente nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a mensagem do Natal deve nos fazer reagir como os personagens que nós vimos ao longo desse estudo. Maria, na semana passada nós falamos, quando ela ouviu o anúncio do Salvador, ela primeiro não compreendeu, mas depois ela falou o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Então o Natal deve nos fazer reagir assim. Tão grande salvação que Deus nos deu. Deus te chama a ser um servo dele. Eis aqui o servo do Senhor. Devemos reagir como os pastores, que se alegraram com a boa nova de salvação, e esta alegria, ela tem que ser renovada em nós. Se você perde a alegria da salvação por problemas materiais, se você perde a alegria da salvação por problemas de saúde, então essa alegria, ela não está sendo sentida como deveria ser sentida. Essa alegria que o anjo anunciou, essa alegria que o anjo trouxe, essa alegria jamais pode ser perdida em nossos corações. Então o Natal, irmãos, é a permanência da alegria. É essa alegria que permanece. Apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, quando você olha lá para o Natal, se lembra lá da dádiva que Deus trouxe, você pode se levantar mais uma vez e dizer: glória a Deus nas maiores alturas. Glórias a Deus. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por esta tão grande dádiva. Ele nos deu o Salvador, Ele nos deu o Senhor, Ele nos deu o Cristo. Feche os teus olhos. E você que tem essa alegria no teu coração, comece a bendizer o Senhor. Talvez você entrou aqui nesta manhã com a cabeça cheia de coisas que estão aí rondando, te preocupando, mas a palavra de Deus te apontou a fonte da tua alegria. A palavra de Deus nos redirecionou para aquela alegria que jamais será tirada de nós. Cristo nos foi dado, o Salvador chegou, sim, e esta salvação permanece para sempre, esta alegria permanece para sempre. O próprio Senhor declarou isso, que a alegria que Ele nos daria, ninguém poderia tirar de nós. A paz que Ele nos deu junto ao Pai, ninguém poderia tirar de nós. Senhor, e eu oro nesta manhã, meu Deus, em favor dos teus filhos e filhas que chegaram à tua casa, dos teus filhos e filhas que estão talvez assistindo essa transmissão, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa encher esses corações com a tua paz, encher esses corações com a tua alegria, meu Pai. Talvez o inimigo estava trabalhando na mente desse irmão, desta irmã,
Ó Deus, fazendo até mesmo ele pensar que não havia razões para se alegrar, não havia razões para estar celebrando, não, meu Pai, diante de problemas que ele tem enfrentado, de lutas, mas, Senhor, que a Tua palavra pregada e ministrada nesta manhã, possa, ó Deus, abrir os olhos, especialmente os olhos do coração, Senhor, e fazer o Teu filho, a Tua filha enxergar novamente que nós temos sim uma fonte de alegria que jamais acaba. Nós temos uma fonte de paz que jamais deixa de jorrar. E é nesta alegria, é nesta paz que o anjo veio anunciar, dizendo: eis que vos trago boa nova, de grande salvação e de grande alegria. Ele nasceu, o Salvador nasceu, o Cristo nasceu, o Senhor nasceu. A dominação do pecado foi destruída, muito mais do que uma dominação política. A pior dominação que o homem sofre é a dominação do pecado, e ela foi destruída. O nosso Salvador chegou. Meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos em Ti, nos alegramos com os anjos. Sim, Pai, nós podemos ver o eco do anúncio dos anjos chegando até nós hoje. Oh, as milícias celestiais, as milícias angelicais, sim, elas vieram compartilhar desta alegria. O Salvador chegou. Meu Pai, que esta alegria ela permaneça no coração dos Teus filhos. Senhor, que ao sairmos daqui nesta manhã, vamos nos deparar com coisas que nos preocupam, ó Deus, mas que esta palavra possa trazer de volta, possa nos levar de volta ao centro da nossa grande alegria, que é Cristo Senhor. Nós Te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Nós vamos fazer a oração final. Mais uma vez, peço encarecidamente as irmãs da igreja, procure a irmã Débora, a irmã Iriane, se prontifiquem em ajudar para trazer algo bem saboroso, para a gente no próximo domingo ter uma mesa bem farta, para que a gente possa ali viver, ter um momento de comunhão com as nossas famílias. Posso ouvir um amém? Amém. Acho que por esse amém, só metade da mesa vai ficar pronta, Diácono Francisco. Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Melhorou um pouco. Então as irmãs, por favor, procurem as duas irmãs que eu falei, e os irmãos, procurem o Diácono Luiz Carlos, dê uma oferta lá, para a gente comprar todas as bebidas e gelo que for necessário. Levante a sua mão assim. Amado Deus e amado Pai, obrigado por esta manhã de alegria, Pai. Sim, a tônica deste culto foi nos lembrar da alegria, Pai. Da alegria, ó Deus, que foi trazida com a vinda do Senhor, e desta alegria que permanece para sempre. Pai, e que debaixo desta alegria, os Teus filhos saiam daqui da Tua casa nesta manhã, ó Deus, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça, que o Teu amor nos acompanhe, que a graça de Jesus permaneça sobre nós, e que a presença e a direção do Espírito nos acompanhe em cada decisão que vamos tomar hoje, para a glória e louvor do Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Até logo mais. Espero ver aqui os irmãos novamente aqui na casa do Senhor logo mais.